também. A Rita também. O Pedro está aí. Eu vi o Pedro, rapidinho. Não o Pedro, o nome E dele. a Fabiane. E a Noemi. Olá. Isso. Então, hoje ele vai estar partilhando um pouquinho, completando justamente nesse dia que a gente hoje, eu estava falando, fazendo essa apresentação, né, para quem chegou, dessa jornada. E hoje o tema dessa jornada, eu e a Fábio estamos na frente como, como companheiras de jornada. E aí veio essa pergunta, né, para justamente a gente olhar, né, quem sou? Como que é estar juntos nesse momento e da gente poder olhar para isso? E eu convidei o professor para poder falar um pouco para nós sobre isso. Muito bom, estou aqui. Então vamos falar. Assim que eu Já gosto. Já está todo mundo presente? Já está um número, né? Porque, como se diz assim, quem viu lá o comentário está entrando. E depois, quem for entrando, eu vou liberando aqui. Ufa! Oh, vi alguém. A Leia. Oi, Leia. Que demora, lindinha. O que aconteceu? A internet hoje, não sei o que foi, nem no Instagram conseguia, nem no Facebook. Então, a gente resolveu, tá vendo? Vir para o Zoom e a gente fazer aqui. E o Pedro é craque nisso, ele pode falar, ensinar tudo aí para nós. A Marise, ela é fera, Moacir do céu. Essa mulher você tem que conhecer melhor. Se o Pedro... Tá certo, tá certo. Concordo. Então vamos lá, Moacir, vamos a gente realmente trazer esse... A Vera está entrando também. Uhum. Então, como eu tinha te pedido, Amarilis, se tiverem perguntas, se você tiver alguma pergunta que você queira dentro disso, assim, um caminho mais específico para a gente entrar, isso me ajuda. Tá. Se alguém aqui tiver alguma pergunta, a gente está aberto aqui para isso. Mas o que realmente eu gostaria que a gente fosse, talvez uma direção, e daí a gente fosse. Quando a gente fala esse quem sou ou quem sou eu, como que é dentro dessa perspectiva, Moacir, a gente olhar para a gente e a gente olhar quem é esse eu que está aqui dentro? Então, essa pergunta já me ajuda bastante. Esse pequena ampliação que você fez. É muito bom. Com isso, eu consigo trabalhar um pouquinho. Vamos lá. A questão do quem sou eu, que é realmente a pergunta mais fundamental para a humanidade, eu diria que essa é a pergunta que realmente vale a pena ser feita. Mas por que essa pergunta existe e é presente há muito tempo em quase todas as culturas? E muito pouca gente faz essa jornada. Muito pouca gente faz realmente a pergunta. O que significa fazer a pergunta de verdade? Porque a maioria das vezes a gente repete a pergunta, mas nós não estamos fazendo a pergunta. Ou seja, nós não estamos olhando para onde a pergunta aponta. Então, a gente repete a pergunta, mas olha para o lugar errado. Quando a gente olha. A maioria das vezes a gente nem olha. Então, toda a verdade que essa pergunta pode revelar vem de um trabalho verdadeiro de olhar para quem está fazendo a pergunta. Ou seja,
quando eu olho para a pergunta, quem sou ou quem sou eu, para onde que eu olho? Para quem está fazendo a pergunta. Parece brincadeira, não é? Porque o mesmo eu, que é objeto da pergunta, é o sujeito da pergunta. Isso é muito interessante, porque normalmente o sujeito é aquele que faz a ação e o objeto é o que sofre a ação. Mas no caso dessa pergunta, quando eu olho para o sujeito, para quem está fazendo a pergunta, que é o próprio objeto da pergunta, é como se um grande círculo estivesse se fechando. É como se a serpente estivesse mordendo a própria cauda. Sim. Porque o sujeito é o objeto. Compreender o sujeito é compreender o objeto simultaneamente. Então, deixam de ser dois. Passam a ser um só. Tudo isso pode parecer um pouquinho abstrato, pode parecer um pouquinho chato, brincadeira com palavras, mas de fato não é. Então, se você observar quem é essa pessoa, quem é esse eu que está aqui agora, nos ouvindo, participando e fazendo a pergunta, querendo descobrir quem é, quem sou eu. Quem é esse eu que quer descobrir quem é? Vocês entendem a mudança que eu fiz? Uhum. Então, olhem para vocês mesmos que estão fazendo a pergunta. Quem é esse que está fazendo a pergunta? Não eu aqui, mas aí. Quando você começa a olhar para isso, o que você vê? Então, essa é uma pergunta que eu estou fazendo para todos. Isso. E todos podem pegar carona mesmo na pergunta. Quem é esse que está fazendo a pergunta e que está olhando para si mesmo? O que está vendo? Está vendo algo ou está pensando? Quem sou eu? Ah, eu sou o fulano de tal. E repete o próprio nome. Eu sou filho da família tal. E repete o sobrenome da família. Eu sou médico, professor, professora, estudante, terapeuta, constelador. E olha para a nossa função. Porque nós não somos a nossa função. Ah, eu sou brasileiro, eu nasci em tal lugar, eu estudei alguma outra coisa e eu agora moro nos Estados Unidos. Mas isso não é o que você é. Isso é o que você fez e faz da sua vida. Então, se a gente for deixando de lado tudo o que a gente faz,
ou pensa sobre nós mesmos, é como se a gente fosse tirando todos os véus que cobrem aquilo que a gente é de fato. Ou seja, o nosso ser verdadeiro. Então, o nosso trabalho nessa pergunta é nos descobrir, tirar aquilo que nos cobre. Porque você pode falar assim, bom, então eu vou olhar no espelho para me ver melhor. Não, no espelho você não está vendo quem você é. No espelho você está vendo a sua imagem corporal. E você não é a sua imagem corporal. O ser que você é tem essa imagem corporal, mas não é o que você é. Então, todo o nosso trabalho é ir desvestindo o santo para ficar só o santo. Porque normalmente a gente se confunde com o hábito, né? Com eu vou falar de um jeito um pouquinho irônico, tá? Com as fantasias sociais que a gente usa. Sim. E a gente costuma se identificar com essas fantasias. Então, o juiz do Supremo usa a toga e se acha muito importante porque ele veste aquela toga. E cada um de nós que somos simples mortais, bom, eu não sei vocês, eu pelo menos sou. Quando ficamos diante de um juiz togado, a gente se enche de respeito. Não importa se ele é, digamos, um crápula, onde todo mundo já sabe da história, que foi corrupto, vendeu até a mãe para ter a posição que tem. Ainda assim, a gente olha para a toga e fica assim, trêmulo, né, com frio na barriga, chamando ele de excelência, porque se chamar de menos que isso, ele pode até prender a gente, dar ordem de prisão. Então, ele tem poder sobre nós. A toga e o que ele fez para arranjar aquela toga dá a ele um poder que nós, os comuns dos mortais, não temos. E ele se identifica completamente com aquela toga. Eu conheço um caso aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem muitas histórias que aparecem dos nossos juízes. E aí uma pessoa estava no avião e ao lado dele estava um desses juízes. E a pessoa não resistiu, porque não é sempre que a gente está do lado de um juiz desse. Obviamente que ele não estava de toga, estava com a fantasia normal do dia a dia, que é um terno e gravata, etc, etc. Mas essa pessoa o reconheceu e se atreveu a fazer uma crítica a ele. O que ele fez? Ele se sentiu desrespeitado e deu ordem de prisão para essa pessoa, que já saiu algemado do avião quando o avião chegou aonde chegou. Isso se chama abuso de poder, mas é verdade. O que acontece é que aquele senhor estava totalmente identificado com a profissão dele, com o cargo dele. E a maior parte das vezes, a grande dificuldade com essa pergunta, quem sou eu ou quem sou,
é que nós estamos identificados com alguma coisa. Seja com uma religião, seja com uma profissão, seja com uma cultura específica, seja com a nossa posição social, seja com a nossa cor da pele, seja com os nossos títulos, seja com o nosso poder. E com isso, nós nunca olhamos para quem somos de fato. E quando eu pergunto quem sou eu, se eu ficar preso no eu também nunca vou me ver. Então é isso que leva, desculpa, eu vou usar uma frase cristã, da Bíblia cristã, não para fazer proselitismo, mas só porque é uma frase que tem a ver profundamente com o nosso assunto. Então, mesmo que você não seja cristão, por favor, ouça a frase, que é de um personagem chamado João Batista, e essa frase aparece no Evangelho de João, o evangelista, e o João Batista fala assim: é preciso que eu diminua e ele cresça. Quem é o eu diminua e quem é o ele cresça da frase do João Batista? Você pode, se você olhar para o que está sendo dito de fato e perguntado, você vai ver que o eu que deve diminuir é aquele que se coloca na frente de tudo. São as nossas identificações todas, que nos impedem de ver o nosso ser verdadeiro, que não é um eu, mas é um ser que, se eu for usar uma expressão bem popular, é o nosso ser que é um entre os seres especiais e sábios, que é o nosso ser verdadeiro, que é amor, que é verdade e que é paz, que é vida. Então, quando eu diminuo, essa capa onde eu me escondo sempre, sai da frente, é possível que o ser verdadeiro que sou cresça e apareça. Então, essa é a frase do João Batista que serve para nós como uma luva. Porque a pergunta, quem sou eu, não é adicionar conhecimento sobre mim. Adicionar conhecimentos e informações sobre mim. Então, hoje, as pessoas falam assim: vamos fazer um curso de autoconhecimento. E vão lá no curso e aprendem, digamos, astrologia. Isso já está um pouquinho fora de moda agora, mas digamos que seja isso. E aí a astrologia fala: você é Gêmeos com ascendente em Leão, Lua em Câncer e meio do céu e não sei o quê, e despeja um monte de informações. E você acha que está se autoconhecendo. Não está. Você está apenas recebendo informações com as quais você vai se identificar. Isso não é ver quem você é.
Isso é saber um monte de informações, que não só a astrologia dá, mas existem N práticas divinatórias, que é como a gente chama essas práticas. E a nossa tendência, quando se trata de saber quem sou eu, é correr para essas práticas. Ou correr para quem a gente reputa como sábio e perguntar: ei, mestre, quem sou eu? Por favor, me diga. O interessante é que isso também aconteceu na época do Cristo. Um dos apóstolos dele vivia perguntando: mestre, quem sou eu? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? E dizem que o Cristo respondeu. Esse é um evangelho que não está na Bíblia, é apócrifo. O Cristo respondeu: Felipe, o nome dele era Felipe, se você fica perguntando quem sou eu e olhando para mim, você nunca vai ver. Você precisa olhar para quem você é. E para isso, é preciso que você diminua e fique só quem você é. Só o ser. Porque quem você é, de fato, o é um verbo. Não é um substantivo. Agora nós estamos aqui para aprender português? Não. Mas é muito importante aprender a distinguir um verbo de um substantivo. Porque verbo é movimento. Substantivo é uma entidade, é um objeto fixo. Então, o ser que você não é uma entidade. É um verbo ser. Ou seja, é um movimento. A gente não costuma dar atenção para isso, mas todo conhecimento é substantivo e está no passado, está na memória. Então, quando eu pergunto, ou você se pergunta, quem sou eu? E você começa a pensar e a procurar na sua memória ou na memória do mundo, você nunca vai ver quem você é. Porque o ser que você é um verbo, sempre no presente, não no passado, não na memória. O ser que você não é um conhecimento, não é uma lembrança. Você não vai lembrar quem você é, porque quem você é agora. No agora sem tempo. Está aqui agora, está aí agora, aonde você se encontra. Está muito chato isso? Não, tá, pelo menos está assim, super interessante, porque o título, né, é Ser a Escuta do Ser. E quando você trouxe, não sei para todos aqui, mas pelo menos assim, enquanto você foi falando, eu fui experimentando sentir isso. E quando você fala que Cristo falou assim, Felipe, se você ficar querendo saber quem você é olhando para mim, né? Então, esse ser que escuta esse ser, né? O ser que escuta esse ser. E muitas vezes, eu vou falar por mim, nunca parei para escutar, ou às vezes até hoje também ainda não paro para escutar esse ser que escuta esse ser. Exatamente, muito bom. Muito obrigado, Marisa. Acho que isso você deu uma clareada para todo mundo agora, importante, porque nós estamos só no comecinho, viu? Nós estamos tateando, Sim. mas eu entendo que é importante
compreender estas distinções, inclusive essa que você acabou de fazer, para a gente poder olhar para o ser e não ficar procurando um verbo, um movimento num depósito de ferro velho, que é a nossa memória. Na memória não tem nada de novo, gente. Mesmo uma memória recentíssima, novíssima, é velha, é passado. E o ser que você é, aquilo que você é, de fato, não está no passado. Por isso, o pensamento nunca vai trazer quem você é para a sua visão. É preciso colocar o pensamento de lado. Ele não é um instrumento para isso. É como ir pescar com um martelo. Martelo não é o pensamento. Não é o pensamento, desculpe. Martelo não é o instrumento para a pesca. E se você vai martelar na oficina, não tem peixe na oficina. É preciso que você pegue a vara de pesca e vá ao rio ou ao oceano, que é onde o peixe está. Então, se você quer ver quem você é preciso olhar aonde você é. E quem vai olhar? Não é o eu, porque o eu é fixo. Ele é um tijolinho, vamos dizer assim. Então, um tijolinho nunca vai acompanhar um verbo. É preciso que o tijolinho diminua e entre em movimento. Hoje em dia, o Tarso fala muito isso, quando ele fala do fluxo da vida e do fluxo do amor, que o amor entupido não leva ninguém a um bom lugar. O amor que nos leva a um bom lugar é o amor que flui, é o amor vivo. É uma força viva. Então, o ser que nós somos não é um entupimento, não é um carocinho chamado eu. É um movimento de infinitas possibilidades. Quando a Marília estava fazendo a introdução da nossa noite hoje, ela mencionou isso, que a gente tinha feito um exercício, logo quando eu cheguei, um ano, ou alguns anos atrás, que ela e a grande amiga dela, a vizinha, foram, de repente, levadas a contemplar um espaço que não tinha bordas, ou seja, que não tinha limites, e que era puro movimento. E que elas estavam realmente vendo o ser que elas são. E quem está vendo? É o próprio ser, é o próprio verbo vendo o verbo. Então, a gente fala o ser, a gente logo pensa numa entidade. A gente não pensa num movimento. Porque o pensamento não consegue pensar no movimento. Ele substantiva o movimento. Para ele pensar no movimento, ele tem que fechar o movimento. Ele tem que colocar limites, tem que colocar bordas. Com isso, ele perde o movimento. Eu vou dar um exemplo para vocês do estudo da vida ou da planta viva. Tiveram 2 cientistas muito importantes que se dedicaram ao estudo da planta. Um deles é muito conhecido de quem estudou biologia na escola. Pode ser biologia no curso ginasial, no primário, ou no ensino médio,
ou na faculdade, o que seja. O nome dele é Linneu. O que o Linneu fazia para estudar a planta? E ele estudou quase todas as plantas que tem. A primeira coisa que ele fazia era arrancar a planta do solo e começar a despedaçá-la e classificar cada pedacinho que ele via. Caule, raiz, pétalas, sépalas, ovário, isso, aquilo outro. Então, a primeira coisa que o Linneu fazia para estudar um ser vivo como uma planta era matá-lo. Arrancar do solo. O que ele fazia? Ele tinha um monte de pedaços na mão mortos. Então, ele não estudava a planta viva. Ele estudava só um cadáver. Contemporâneo do Linneu, ou seja, viveu na mesma época que ele, estava o Goethe. Goethe era um poeta e era também um cientista. E Goethe dedicou muito a vida dele à ciência dos seres vivos, a estudar as plantas e os animais. O que o Goethe fazia? Ele chegava a ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos contemplando uma planta. Ele ia numa montanha e via aquela planta. Pois ele ia numa planície, via a mesma planta e percebia as diferenças. Como a planta viva era diferente numa montanha ou numa planície. Num terreno muito seco ou num terreno muito úmido. Ou seja, ele realmente começou a estudar a vida na planta. E não o morto da planta, que é a forma, a entidade planta. O Goethe via o movimento desse ser. Como a partir de uma semente ele ele jogava uma raiz, um caule, depois as folhas iam se abrindo. No tempo, dependia do tempo. Não era uma coisa fixa, morta. Então, o que o Goethe trazia era mostrar para pessoas como observar, e não o conhecimento morto da planta, como o Linneu, que é falar o nome, a espécie, e todos esses dados. Né? Não sei. Faz sentido isso que eu estou falando? Para diferenciar o que é uma entidade fixa do que é um ser vivo? Sim. Olha então, que interessante isso, Moacir. Teve uma que comentou assim, quer dizer que, né, metaforicamente, nós, para sabermos quem somos, deveríamos matar quem somos para podermos nos observar. Não, né? Isso é o que o Linneu faria. Sim. Ele nos mataria para estudar nossa anatomia e fisiologia do morto, para dizendo que estava observando o que nós somos. Mas não, ele estaria só observando um cadáver. Por quê? Quem deve desaparecer é aquele que está na frente, que impede você de olhar quem você o ser. Isso. E quem impede é essa entidadezinha que a gente chama de eu e que nós estamos completamente identificados com ela. Porque é o eu que vai para a escola, é o eu que tem religião, é o eu que tem condicionamento social, é o eu que fala inglês ou fala português, ou nasceu no Ceará, ou nasceu na Nova Inglaterra, ou nasceu na China, ou nasceu aonde, que se acha melhor que todo mundo, porque é descendente dos, sei lá, dos alemães ou dos sumérios, sei lá quem são eles, entende? O que importa é que o eu está sempre procurando uma identificação e uma forma fixa para se identificar. Você nunca vai saber
quem o seu ser verdadeiro é. Mas você pode sair da frente e ver. E porque você é. E esse movimento que você é pode abraçar o ser que você é, que é ser, a escuta do ser, ou o ser que vê o ser. Então tá, agora acho que nós temos elementos suficientes para começar a realmente olhar para o ser, não para as ideias que a gente tem. Então, para isso eu vou fazer uma analogia. Eu vou pedir para vocês imaginarem um pássaro voando. Acho que todo mundo pode imaginar um pássaro voando. Simples, não tem mistério. Um pássaro, qualquer pássaro. Uma gaivota, um tico-tico, um sabiá, para quem conhece sabiá, enfim, qualquer pássaro. Gavião, voando. Então, o pássaro é um objeto. É uma coisa, é uma entidade. O voo é um movimento. Então, eu vou pedir para você agora tirar o objeto, tirar o pássaro da sua visão, da sua frente, e ficar só com o movimento. Então, veja, você está vendo um pássaro voando, ou seja, um pássaro, um objeto em movimento. Você retira o objeto, retira o pássaro e olha só para o movimento, para o voo sem pássaro. O que você vê? Olha para o voo sem pássaro. O que você vê? Essa é uma pergunta. É só movimento, não tem nenhum objeto. A pessoa fala assim, eu vejo como um vento se movimentando. Não, vento já é objeto. Então, olhe só para o voo, só para o movimento. Sem nenhum objeto, sem nenhum pássaro, sem nenhuma mosquinha, sem nenhum pedacinho de poeira, sem nenhum ventinho, sem nenhum arzinho se movendo. Só um movimento. Puro movimento. Então vamos com calma. Parece que não tem limite. Então, é isso. Então, eu vou pedir para você fazer... A sensação é que não tem limite. Então, não fale agora. Apenas olhe. E eu estou pedindo para todos fazerem isso, tá bom? Por favor. Apenas olhem para o movimento sem olhar para o objeto que estava em movimento, tirando o objeto. Aí eu pergunto para vocês todos que estão olhando. Existe alguma borda? Existe algum limite? A Marisa até já falou isso agora, mas é muito importante que cada um veja. Que você veja o que é esse movimento que não tem bordas, que não tem limites. É isso que você está vendo? Um amplo espaço sem nenhuma borda, sem nenhum limite, sem nem mesmo um observador, sem nem mesmo você ali. Porque você é o próprio movimento que você está observando ali. Para você acompanhar, né, o movimento, você precisa ser o movimento. E é isso que acontece. Você tira o pássaro, ao mesmo tempo quem sai de lado é você. E fica só o verbo. Só um movimento que não tem sujeito,
e não tem objeto, que não tem começo e não tem fim. Então, por favor, entrem nesse movimento. Ou desapareçam nesse movimento. Não se preocupe, você não vai morrer no sentido que a gente chama morte. Pode ser que algo morra em você. Pode ser que um engano morra em você e fique só a verdade desse movimento. Porque se você está olhando agora e não está vendo nenhuma borda, você está vendo exatamente quem você é. Porque essa, né, é a sua verdadeira natureza. Sua verdadeira natureza não é o seu corpo, mas é a vida que está no seu corpo, que não tem forma, que está em constante movimento. Seu corpo parece um objeto fixo, mas não é, porque ele é vivo. A todo instante, milhões de células estão morrendo e milhões de células estão nascendo. É um movimento perene. Então, o que nós estamos fazendo agora é tirar nossa atenção da entidade humana, do corpo humano, para a vida que vive o corpo humano, para o ser que você verdadeiramente é. Que não é um eu sou, porque eu sou tem o eu e tem o sou. É apenas o é apenas o verbo. Veja, isso é o que se chama um paradoxo. A gente começou a investigar procurando quem sou eu, certo? E quando você começa a ver a sua verdadeira natureza, porque você está olhando, você começou olhando para a pergunta, querendo mesmo ver quem era esse que estava fazendo a pergunta, o que acontece é que não tem nenhum eu, só tem o é. É presente do indicativo, do verbo ser. Ser é infinitivo. O ser que você é infinitivo. Se você se agarra a algum objetinho, a alguma crença, crenças são objetos. Se você se agarra a algum conhecimento, a algum pensamento sobre você mesmo, sobre o que você é, você perde o que você é. Porque você se fixa e a vida, o ser que você é, está sempre em movimento. Você entope quando você se agarra a alguma coisa. E quando você entope, você vira o quê? Uma pessoa dogmática, uma pessoa que acha que sabe tudo, que julga todo mundo a partir daquilo que você acha que sabe. Enfim, começa o inferno na nossa vida. Mas quando você não faz isso, e você percebe o movimento que você é, e larga, e vai, só vai. E não tem começo, não tem fim. Não tem nome nem forma. Agora vem a parte mais difícil, né? Quem é que não tem nome nem forma?
é o Deus verdadeiro. E aí você fala, então, isto que eu sou verdadeiramente, o ser que eu sou, é Deus. Então, e aí logo vem a nossa consciência objeto, que é pequenininha, e fala assim, então eu sou um com Deus? O que eu sou é Deus? Não. Não existe você como objeto. Existe apenas um movimento vivo, que é o amor, que é a vida, que é Deus. E que é o ser que você é. Então, se você está andando junto e foi soltando. Então, eu te peço para fechar um pouquinho os olhos agora e se soltar nesse movimento de ser, que é a sua verdadeira natureza. Esse espaço amplo, essa imensa vida que se abre. Um espaço aberto, sem limites, sem borda. Se eu usar a palavra infinito, essa palavra descreve o que você está vivendo agora? Todos que estão conosco aqui fazendo esse movimento. Mas mesmo os que não estão conosco, mesmo os que estão em casa e nem sabem da nossa existência, o ser verdadeiro que cada um é esse espaço aberto, sem bordas. Ainda que a pessoa acredite que ela seja um juiz, que ela mande prender todo mundo, que ela acredite que ela é presidente de um país e que ela pode fazer o que ela quiser, que não é verdade, mas mesmo que ela acredite que ela seja qualquer coisa melhor do que os outros, ela não é. Ela é apenas um infinito de possibilidades, sem nenhuma borda. Ela é apenas um movimento infinito, que nunca nasceu e que nunca morre. Vocês veem que é uma frase ousada, mas é uma percepção, não é simplesmente uma frase, palavras. Isso é verdade a seu respeito. Você nunca nasceu. E você nunca morre. Isso se chama imortalidade, atemporalidade. Você está aqui no tempo, mas não é do tempo. Por exemplo, todos os objetos que a gente conhece só existem no tempo. Então, o nosso corpo, por exemplo, para não falar do seu, eu falo do meu. Meu corpo já bastante prejudicado por infartos, AVCs e outras cositas más. Meu corpo é do tempo e vai morrer daqui a algum tempo. Eu adoro viver, então espero que demore ainda bastante. Mas meu corpo é do tempo e vai desaparecer. Mas o meu ser verdadeiro, aquilo que eu realmente sou, a minha verdadeira natureza, o ser que você é, não é do tempo.
pode perder a esperança, não vai morrer. O ser que você é está além do tempo, é atemporal. Por isso que o Cristo pode dizer para o Felipe: olha para quem você é e você vai me ver. Você vai ver quem eu sou, de fato. Então, a palavra infinito, ela descreve isso que você está percebendo agora? Sim. A Marília está dizendo que sim. Para mim, realmente fez muito. Nossa, a sensação é que. Isso. Que é imenso. Então, exatamente, não tem tamanho. É maior do que imenso, percebe? Porque o que não tem tamanho é maior do que o maior tamanho que possa existir. Então agora, Marília, se você está vendo, você está me vendo aqui na imagem, ou vendo qualquer um desses nossos colegas que se dispuseram a vir estudar, a nos ouvir hoje, a acompanhar, a participar, se você olha para cada um de nós, a maior verdade que você pode falar é: o ser vê o ser. Ou o infinito vê o infinito. Ou, o que é mais ousado ainda, o amor vê o amor. O amor. E é totalmente sem bordas, ou seja, não é intupível. Percebe? O amor que entope não é amor. O amor não entope nunca. Então, se quem manda na sua vida é o amor, pode ter certeza que você nunca vai entupir. Agora, o amor não é um sentimento, gente. O amor é uma força viva. Que está sempre presente. E que, às vezes, se revela completamente no semblante das pessoas. Olhem para o semblante da Marilis agora. Veja. Vocês percebem? Esse semblante aberto. Isso não é construído. Se a gente encontrar com a Marilis amanhã e falar assim: Marilis, faz aquela cara que você fez ontem. Ela não vai conseguir. A menos que ela pergunte: quem? Quem fez? Quem sou eu? E olhe. E veja quem ela é de fato. E no momento que ela entra nesse movimento, ela, como objetinho, desaparece. E fica só o quê? O ser que é. Ou fica só o quê? O próprio amor. Isso não vale só para a Marilis, tá? Eu estou falando isso porque eu estou aqui vendo o semblante dela aqui na minha frente. Não estou vendo vocês todos. Eu queria ver vocês todos. Todos, todas. Porque tem até a Cíntia aí, viu, hein, Moacir? Até a carinha da Cíntia está aí, tá? A Cíntia? A Cíntia ali, a carinha dela. Vai passando o seu dedinho no celular que você vai ver a Cíntia. Fala aí com ele, Cíntia. Como que eu faço isso? Oi, meu amor. Oi! Cadê você? Olha você! Oi, linda. Tô te vendo. Eu vejo você também. Eu vejo você. E você parece ter feito o exercício, sim, porque seu semblante está lindo. Está lindo mesmo.
Nossa, os poucos semblantes agora que apareceram aqui, eu estou vendo, acho que fizeram mesmo, porque, Tá todo mundo nossa, brilhando. Tá todo mundo flutuando, Moacir. olha a Leila aqui, ó. Dá uma olhada com o rabo do olho para a Leila, você vai ver. No meu vídeo, na minha tela, ela está um pouco em cima, assim, mas é puro sorriso. E você também, linda. Cíntia. Ó, gente, desculpa, mas a Cíntia Não, mas olha, é a Cíntia é uma muito querida dele há muito querida. tempo. É muito querida no meu coração. Há muitos anos. Há muitos anos. Obrigada. Linda. Tá com Moacir, saudades, viu? Diga, diga, diga. olha, foi muito bom. Não sei se para todos aqui, mas assim, a leveza que traz, que trouxe, para mim foi assim muito significativo, entendeu? Eu estou Eu vendo a tinha já feito esse Regina. movimento com você, mas parece que hoje foi diferente. Amém. Que se fosse igualzinho, nós tínhamos errado em algum lugar, Marisa. Que a vida nunca é igualzinha. Sim. Então, essa contribuição que você fez essa noite aqui para a gente, eu acredito que foi assim espetacular para a gente poder realmente dormir todo mundo, que nem o Regina. A Regina, eu acho que a Regina de Bauru já está assim, né, Regina, flutuando, Ré? Eu estou olhando para ela aqui. Está com um semblante bonito também. Em paz, ao que Isso. parece. É Gente, tão bonito. vocês querem fazer alguma pergunta? Porque a gente poderia passar horas aqui, mas a gente tem que ter um limite. Nesse momento, a gente tem que ter um limite, né, Moacir? Por favor, eu não tenho limites, viu, gente? Vocês precisam tomar cuidado comigo. Mas quem quiser fazer qualquer pergunta, pode fazer. Se tiver tempo Tem tempo, no não, é porque às aplicativo, vezes quem, né? eu Já estou que ele não aqui. tem limite, então aproveita, viu, gente? Então, se tiverem perguntas, façam. É verdade. Eu gosto. Eu vou fazer uma pergunta. Eva! Me fala um pouquinho sobre, nesse lugar, a singularidade de... Uhum. Pode formular tudo. Eu não consigo... eu acho que você já entendeu onde eu tô querendo chegar, né? Do tipo... Espero que sim. Né? É, Porque o que você pergunta tem sentido. E, aonde que cabe? É do tipo... O que é a singularidade então, nesse estado, né? Do tipo... o que é, independente de ser nesse estado, o que é a singularidade? uhum. Então, o ser que cada um de nós é singular ao extremo, porque é único. Não É a existe expressão. dois. Não existe. Então, boa, você adiantou um pouquinho. Eu vou chegar aí. Desculpa, tá bom. Não, mas eu agradeço. Já facilitou meu trabalho assim, bastante. Eu só queria que nós pudéssemos entender, eu quero, que nós possamos entender que o ser que é um só. É como falar assim, o infinito vê o infinito, mas não são dois infinitos. Bom, dois pode ser qualquer outra coisa, menos o infinito. O infinito é um só. Então, não existe nada mais singular do que isso, do que ser. Ser quem você é absolutamente singular. E agora a gente chega naquilo que você foi se adiantando. Agora, a expressão que o ser que você
toma no seu corpo é também única, porque o nosso corpo é singular. Ele é um instrumento singular, não por causa do suposto eu que a gente fala a todo momento, mas pela nossa própria constituição. As nossas células, o nosso sistema imunológico, o nosso DNA, a organização do nosso DNA é única. Muito antes do eu aparecer na nossa vida, o corpo já é singular. O instrumento corporal, o corpo é um instrumento apenas, um instrumento vivo. Ele é totalmente singular. Então, nós, enquanto eu, nós não nascemos no dia do nosso nascimento. Isso pode parecer estranho, mas é verdade. Quando que você, eu, nasceu? Você nasceu por volta do 2º ou 3º ano de vida, quando você falou eu pela primeira vez. Esse é o dia do seu nascimento. E o eu que você falou pela primeira vez, agora não fiquem bravos comigo, tá? Não tem pai nem mãe. Quem tem pai e mãe é o corpo. O eu nasce com a consciência. Quando você fala eu pela primeira vez, é o momento que você toma consciência de estar separado do pai, da mãe, dos familiares e de tudo. Por isso que é nesse momento que a criança começa a ficar entediada, começa a falar não, vamos dizer assim, começa a ficar chatinha. Porque ela começa a se perceber separado. E ela é uma singularidade. Então, como a Marilis dizia na sua apresentação, né, dessa noite, se a pessoa, né, o eu, pudesse fazer essa pergunta, quem sou eu? E ir ver, logo muito cedo, seria muito diferente tudo. Mas o fato é que a gente não faz. Então, a criança se sente separada, se sente sozinha, tem medo, o medo separa ainda mais, e aí começa a nossa história, que não é a história de singularidades, porque toda a nossa educação é para acabar com as singularidades, é para nos transformar em seres iguaizinhos, manada. Em alguns países, por exemplo, como a China comunista na época de Mao Tse-tung, nem aquilo que às vezes a nossa singularidade pede, superficialmente, que é, que vontade de vestir uma camisa amarela e sair por aí, né? Não podia. Todo mundo lá usava cinza. E não adiantava falar, eu quero pôr uma calça justinha, mostrar minha bunda para os outros, né? Desculpa, eu não sei se eu podia falar isso. Não tem problema, não. Na América do Norte. Né? Mas o fato é que nem isso podia. Todo mundo de calça larga, cinza, igualzinha, sem nenhum figurino, nada. Ou seja, acabar com a singularidade. Massa. E é isso que nós tentamos fazer aqui também, do mesmo jeito.
não tão drástico quanto eles, mas quando a gente uniformiza as pessoas, a gente bota uniforme nelas, a gente quer que elas decorem tudo do mesmo jeito, que elas falem sempre do mesmo jeito, que elas sigam sempre os mesmos comportamentos, que elas tenham sempre a mesma religião, ou da maioria, enfim, como a gente vai condicionando cada pessoa a não ser singular, a não ser o que ela é, que é o máximo da singularidade. Respondeu sua pergunta, Cíntia? Respondeu, entendi. Entendi. Obrigada. Prazer. Muito bom. Muito bom. Olha, está aberto para você sempre estar conosco, tá, Moacir? Bom, obrigado, eu agradeço. É uma canja e tanto para quem gosta de falar, que nem eu, para quem é metido, que nem eu. E é muito bom ouvir você. Além de fazer certas dinâmicas, que querendo ou não, acabou a gente fazendo aqui, né? Muito bom. Gente, tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Aproveitem. Aproveita aí, ó. Quem quer tirar alguma Mesmo pergunta? você, Cíntia, se você tiver mais perguntas, pode fazer. Sempre é útil para todo Infinitas. mundo. Por favor. Infinitas possibilidades, hein, Cíntia? E todos podem fazer, mas às vezes uns são mais tímidos, ou não conseguem formular. E aí, quando alguém formula, todo mundo aprende. Sim. Viu? Fiquem à vontade. Ninguém está sendo julgado aqui. Sem julgamento. Talvez só eu, né? Mas, Moacir, eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade de você ter se colocado à disposição para estar aqui. Tinha que ser desse jeito, talvez desse aconchego, para a gente poder realmente partilhar isso daí. Tá bom, querida. Foi tudo bom. Inclusive aquela nossa confusão que os extraterrestres aprontaram e a gente não conseguia entrar no Não, e ele Face, chegou a no falar isso Instagram. no início, quando nós estávamos entrando pelo Zoom para jogar no Facebook, ele falou isso. E aí a gente não conseguiu. Foi para o Instagram, nós não conseguimos. Os extraterrestres me boicotam. Que Não sei se nada. eles ficam com ciúme, porque eu caí da nave e não voltei mais. Talvez seja isso, viu? Então, aonde quer que eu vou fazer alguma coisa online, eles atrapalham mesmo. Mas aí a gente consegue de uma outra forma. Claro, e eles moram no meu coração. Isso. Então, Moacir, assim, muito obrigado mesmo. Com certeza a gente vai ter outros, tá? E obrigada a todos aí. É bom que aí depois eu vou estar compartilhando esse momento, esse encontro nosso aqui. Com certeza vai ser de muita contribuição para várias pessoas. Fica à vontade, Marilis. Compartilhe com quem você bem entender. Tá bom? Eu estou percebendo que você está querendo dar tchau faz tempo, mas eu não estou deixando. Mas não estou querendo dar tchau, não. Eu amo estar com você, mas é porque a Regina está ali dormindo. Aí eu fico assim, será que o Moacir não está cansado por causa do horário do Brasil? Eu, por mim, aqui, ó. Cansado? A turma fala que eu sou, que é como se diz, a Nancy, que é para me desligar, vir para 110. Não, eu vou contar um segredo para vocês todos. Então, conta. Eu hoje estava conversando com a Alexia de manhã e eu vou fazer um infinito daqui